Os jogos de ida das oitavas de finais da Libertadores já foram jogados e nada está definido. Vamos começar pelo jogo da terça-feira, dia 13 de agosto, Grêmio e Fluminense. O jogo foi no Couto Pereira, em Curitiba, na verdade, o último jogo do Grêmio jogando em Curitiba. O próximo jogo em casa será na Arena do Grêmio, vai ser com certeza um jogo muito emotivo por causa da questão da enchente, o que o torcedor ficou longe do seu time, o torcedor passou por momentos muito complicados por causa da enchente, então vai ser um jogo muito bacana de acompanhar. Eu não sei contra quem vai ser no Brasileirão, mas vai ser um jogo muito legal. O ponto é, o Grêmio, ele teve um bom resultado e o Fluminense, mesmo assim tendo um resultado ruim, saiu no lucro, e eu vou te explicar por quê. O Fluminense abriu o placar no segundo tempo, um jogo muito competitivo. Abriu o placar no segundo tempo com o Lima, um baita de um cruzamento do Ganso, e rapidamente o Grêmio virou, por sinal, a virada do Grêmio foi em 3 minutos. Não 3 minutos após o gol do Fluminense, mas o primeiro gol do Grêmio foi aos 74, com o pênalti do Reinaldo, e virou aos 77. Então 3 minutos para virar o jogo. E 2 gols do King Naldo, né, do Grêmio, mas o Fluminense saiu no lucro por um motivo, porque o Rodrigo Eli foi expulso injustamente. Eu achei um exagero da arbitragem da Conmebol ter expulsado o Rodrigo Eli. Eu ainda assim acho a arbitragem que foi boa nessa rodada de oitavas de finais, na maioria dos jogos foi muito bem. Botafogo e Palmeiras, a arbitragem foi perfeita, deixando o jogo seguir, mais na pegada Libertadores, mas mesmo assim, ele com respeito, ele explicando as coisas aos jogadores e aos treinadores. Então, uma arbitragem muito boa na Libertadores. No jogo do São Paulo também, eu achei uma boa arbitragem. Também, deixa eu ver aqui a lista. No jogo do Flamengo, por mais que tenha alguns lances que... É porque a arbitragem tende a deixar seguir o jogo, mas tiveram alguns lances até que meio agressivos, que não marcaram contra o próprio Flamengo, mas em geral eu achei a arbitragem boa. Comparado ao que a gente vê no Brasileirão e na Copa do Brasil, eu achei muito boa a arbitragem da Conmebol Copa Libertadores. Vamos lá. São Lourenço e Galo. São Lourenço recebeu o Atlético Mineiro, por sinal, um jogo com muita história, né? Já tiveram vários confrontos de Libertadores entre São Lourenço e Galo, e foi um resultado bom para o Galo. Não questione os meios, e sim os finais. Mas eu vou questionar os meios, sim. O que o Milito tá fazendo é loucura. Ele é um bom treinador, mas ele tá se perdendo no personagem. O Atlético Mineiro tá com essa história de escalar 3 zagueiros e já tá passando dos limites. O Bernard centralizado, ele não tem mais a velocidade que ele tinha em outrora, mas ele ainda assim é um jogador muito bom e pode jogar aberto. E o Scarpa aberto é loucura, o cara é muito bom centralizado e tá jogando com ele aberto na direita o tempo inteiro, não dá pra entender isso. Peço até desculpa que eu tô meio rouco por causa desse tempo louco no Rio de Janeiro, que um dia tá calor, outro dia tá frio, então um dia tá 30, outro dia tá 10 graus, então também não ajuda. Mas eu vou continuar gravando mesmo assim. E o ponto é, tá bom, tá com 3 zagueiros, eu sou contra, mas vamos lá. A escalação foi Alonso, Bataglia e Saravia na zaga. Ou seja, na zaga foi um zagueiro, um meio-campo e um lateral. Sendo que no banco você tinha o Lianco e o Bruno Fux, que eram zagueiros. Qual o sentido de escalar meio-campo e lateral na zaga com 2 zagueiros no banco? Eu não consigo entender. Então, eu achei uma decisão bem louca do Milito. Por sinal, o Coelho começou abrindo o placar para o São Lourenço no começo do primeiro tempo, e no começo do segundo tempo o Paulinho empatou, fez uma grande partida. O Paulinho é o cara que hoje em dia é o melhor jogador do Atlético Mineiro, com todo respeito ao Hulk, que ainda assim é muito bom. O Paulinho é o grande nome hoje do Atlético Mineiro. Só passando por cima aqui, eu não vou falar de outros times que não sejam brasileiros, mas o Colo-Colo ganhou de 1-0 do Júnior Barranquilla em casa, no Chile, mas mesmo assim, pelo que eu vi do Júnior jogar na fase de grupos, eu ainda assim acho que eles ganham do Colo-Colo em casa. É um time competitivo e fortíssimo quando joga em casa. Vamos para o dia 14 de agosto, quarta-feira, começando com Peñarol 4-0 no The Strongest. Passando por cima aqui, o Léo Fernandes saiu do Fluminense e virou o Léo Messi. É impressionante. Ele tem, acho que eu vou falar os dados errados aqui, desculpa, mas são em torno de 30 jogos, 15 gols e 15 assistências, é por aí. Então o cara tá jogando muito bem pelo Peñarol, fez 1 gol e 2 assistências nesses 4-0, obviamente, e o Peñarol ganhou de 4-0 em casa,
mas nada tá garantido porque jogar na Bolívia na altitude é muito complicado. Se eu fosse o treinador do Peñarol Aguirre, eu simplesmente retrancava geral e segurava esse resultado. Até podia perder na altitude, mas o suficiente para se classificar. O Talleres recebeu o River Plate em casa, na verdade o jogo é na Argentina, mas o Talleres recebeu no seu estádio, que é um time muito organizado, por sinal, o Talleres. O Lucas Soares, zagueiro do Talleres, foi expulso, depois o River Plate, com superioridade, marcou o único gol da partida pelo Paulo Dias, já no finzinho, aos 86 minutos. Vamos para o melhor jogo dessa rodada de Libertadores, Botafogo e Palmeiras. Um jogaço. Não tão bom quanto do Brasileirão, mas sim um jogaço. Eu acho que o Brasileirão foi melhor porque teve mais tempo. Os dois times tiveram uma semana para treinar, para descansar, e não é o caso dessas duas equipes que jogaram no fim de semana o Campeonato Brasileiro, jogaram Libertadores no meio de semana, vão jogar clássicos no fim de semana de novo e depois jogar o jogo de volta. Então é realmente um calendário muito intenso e tem que ter elenco. Tem que ter elenco. E eu acho que mesmo assim os dois vão botar times titulares nos clássicos no fim de semana, mesmo tendo uma decisão e no meio da semana. Tanto o Botafogo que ganhou tem que jogar com os times titulares. Na verdade, desculpa. Tanto o Botafogo que ganhou vai jogar com os times titulares contra o Flamengo e mesmo assim ir lá contra o Palmeiras brigar pela classificação, e o Palmeiras também tem que ir com o time titular contra o São Paulo, porque é um jogo importantíssimo, ainda mais para o Palmeiras, que caso caia na Libertadores, vai ter só o Campeonato Brasileiro. E o Botafogo está à frente no Brasileiro. O Palmeiras também. Não, o Botafogo, o Flamengo, o Fortaleza, o Palmeiras teve uma fase ruim e caiu um pouco de rendimento. Então eles têm que ganhar no Brasileirão para buscar um pouco o resultado. Vamos lá. O Luiz Henrique abriu o placar e que joga o Luiz Henrique é um absurdo. Meu Deus do céu. Esse cara é muito bom de bola e tem que ser convocado. Não é possível que o Rafinha seja muito melhor que o Luiz Henrique. Que o Savinho seja muito melhor que o Luiz Henrique. Não é. Eu acho até que o Luiz Henrique é melhor que o Rafinha. Não falando que o Rafinha é ruim, mas o Luiz Henrique é muito bom jogador. Aquele gol que ele quase marcou, que ele driblou o Murilo, o Gustavo Gomes e acabou chutando para fora, seria o gol da Copa Libertadores. Aí ele fez o primeiro gol, um bonito passe do Igor Jesus, que tá jogando bem, é um cruzamento, o Luiz Henrique só completou de cabeça, o Palmeiras empatou numa bobeada da zaga do goleiro do Botafogo, o John, que saiu muito mal, e o Maurício foi lá e empatou, por sinal dava para ter defendido aquela bola, e depois o Igor Jesus, que já tinha dado assistência, foi lá e fez um gol inteligentíssimo. O Vitor Reis, que é bom zagueiro, estava marcando ele, e ele simplesmente fingiu que ia dominar a bola, deixou ela quicar, a bola passou e ele virou finalizando por baixo das pernas do Everton. 2-1 Botafogo, isso tudo no primeiro tempo. Até pingou água aqui, desculpa. No segundo tempo, o jogo foi um pouco mais cadenciado, por mais que o Botafogo tenha oportunidade de gols, o Palmeiras também, mas ninguém conseguiu marcar e levou esse jogo ao Allianz Parque, nada decidido. Eu acho que o Botafogo não tem que retrancar, não tem que jogar diferente se quiser se classificar. Porque vamos lá, se o Botafogo retrancar porque tá com resultado, precisa só do empate, mesmo que você retranque, o Palmeiras, que é um bom time, pressionando com o Estevão ainda mais de titular, que provavelmente vai acontecer, alguma hora eles vão marcar o gol, e vai ser ou do empate no agregado, ou até mesmo da virada. Então eu acho que o Botafogo tem que jogar com coragem, atacar o adversário, buscar o gol, porque tem capacidade. Todo mundo sabe que o Palmeiras pode ganhar do Botafogo no Newton Santos, ou o Botafogo pode ganhar do Palmeiras no Allianz, porque os dois times têm capacidade para isso, e ano passado, por sinal, mostraram que o Botafogo ganhou lá no Allianz e o Palmeiras ganhou no Newton Santos. Então, são dois times com capacidades técnicas, táticas, físicas para isso. O Botafogo, por sinal, se destaca muito fisicamente. A zaga Bastos e Barbosa é muito difícil de passar. E o Rony e o Flaco Lopes, que eram para ser os desafogos do Palmeiras, não foram. Jogaram muito mal nessa partida. E o Palmeiras, para passar, precisa jogar mais futebol. Precisa ser uma equipe homogênea, no sentido de todo mundo junto, jogando futebol que faz sentido. O Palmeiras está um pouco do que o Flamengo tá, que é um deserto de ideias ali, cada um pouco mais na sua individualidade, mas o Flamengo tem uma frente mais de qualidade, mais técnica, o Palmeiras nem tanto. Então, isso não tá fazendo dar certo para o Palmeiras, estão sendo resultados negativos. Eu ainda assim acho que o Botafogo se classifica porque tem uma equipe hoje jogando um futebol melhor e além disso conseguiu o resultado no jogo de ida. Dia 15 de agosto, quinta-feira, o Nacional e o São Paulo, dois
tricampeões de Libertadores. O Nacional recebeu lá no Uruguai o São Paulo e foi 0-0. Na minha opinião, é um resultado ótimo para o São Paulo. Dá para ter ganhado? Com certeza, mas empatar fora de casa para decidir no Morumbi é algo muito bom. É algo positivo, porque o São Paulo é uma equipe que jogando em casa é muito forte, o Nacional também, mas o São Paulo conseguiu segurar o Nacional ao empate e depois conseguiu, e agora vai decidir isso tudo em casa. Por sinal, o São Paulo tem uma equipe muito competitiva. Por sinal, quem passar desse confronto pega Botafogo ou Palmeiras. Então, serão grandes jogos. E por sinal, falando disso, o Botafogo pega o Flamengo no domingo, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pega o São Paulo, eu não sei se é no sábado ou no domingo, mas provavelmente também no domingo, por causa do descanso da Libertadores. Então, serão grandes jogos. Vamos lá. O Luiz Araújo, na verdade, agora eu vou falar do Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-0 do Bolívar e graças a Léo Pereira. Porque eu vou te dizer uma coisa, ele salvou uma bola que ia ser gol, um cabeceio que o Léo Pereira tirou e bateu na trave, e fez um gol no final que salvou o Flamengo. Porque 1-0 em casa, para altitude, levar esse jogo para altitude sem definir nada é muito complicado. Seria muito complicado para o Flamengo, porque é alto, cara, é alto. O ar fica curto, fica rarefeito, você não consegue fazer o resultado, não consegue correr. E o Bolívar, se fosse 1-0, na minha opinião, classificava. 2-0 é mais complicado, não tá garantido o resultado pro Flamengo. Claro, tem que fazer um jogo muito bom lá, mas é mais seguro do que 1-0, que na minha opinião seria um péssimo resultado pro Flamengo. O primeiro gol foi um bonito gol do Luiz Araújo, e depois no segundo gol, um passe bem bonito também do Pedro, de levantou a perna, deu uma trivela assim. E o último gol, bem no finalzinho do jogo, aos 89, foi do Léo Pereira, que foi o melhor da partida, na minha opinião. O Flamengo não jogou bem, mas tá fazendo o resultado, tá fazendo o suficiente. Eu não acho diferente do que o Vitor Sérgio Rodrigues da TNT falou, que o Tite tá fazendo um trabalho ruim. Eu não acho que o Tite tá fazendo um trabalho ruim, mas não tá fazendo um bom trabalho também. De 0-10 hoje em dia é 6, tá na média o trabalho do Tite, porque tá brigando pela liderança do brasileiro, classificou na Copa do Brasil, tá bem na Libertadores, porque tá com 2 gols à frente do adversário e pode se classificar, mas também não é um bom trabalho porque o Flamengo não joga um futebol convincente. Na minha opinião, se pegar um time que tá jogando melhor hoje em dia, cai, porque o Flamengo não está jogando bem, e eu acho que o torcedor flamenguista não tem confiança no Flamengo nesse exato momento, né? Assim, pode melhorar, pode começar a jogar melhor. É preocupante as lesões de Pedro e Gabigol, sim, porque vai ter que jogar com Carlinhos de centroavante, que não é um jogador ruim, mas comparado ao Pedro e o Gabriel é muito inferior. Então, claro que a gente tem que a gente tem que prestar atenção nisso do Flamengo, porque não tá garantido nada, não joga um futebol tão bom e tá segurando esse resultado nas costas, levando para a Bolívia. Ok? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que é muito importante para o canal crescer. Um brinde a você, até a próxima, se hidrate, e tchau, tchau.